A gente está em ano de eleição, muita gente dizendo que vai votar nulo, que não vai na eleição, não sei o que lá. Então a gente está aqui para te dar 5 motivos para você mudar de ideia e valorizar o seu voto. Número 1. Quem vivencia os problemas da sua coletividade é você. Quem conhece esses problemas a fundo é você. Então, está nas suas mãos a observar tudo isso e escolher os melhores nomes. Lembrando, gente, que assim, como a gente já falou num outro programa, ninguém está escolhendo marido, ninguém está escolhendo pai, ninguém está escolhendo crush, ninguém está escolhendo ídolo. Tá? Todo mundo está escolhendo um gestor e a gente precisa entender que não existe, assim como não existem pessoas perfeitas, não existem gestores perfeitos. O que significa dizer que eleição a gente escolhe o menos pior ou o melhor entre os piores. E é assim que a gente vai limpando, escolhendo sempre o melhor que aparece, sempre o melhor que aparece, a gente vai limpando. E isso só depende da gente. Arrasou, viado! Dica número 2, a democracia é uma construção coletiva e é uma construção de dia a dia. Isso significa dizer que ela precisa de bons cidadãos para sair do papel. Se todo mundo se ausentar, se todo mundo se omitir, sabe quem vai decidir os destinos de todo mundo? Os piores entre os piores. Então é preciso que a gente entenda que bons cidadãos precisam fazer parte da vida política de um país, de um estado, de um município. Não adianta ficar sentado dentro de casa, reclamando no Facebook, porque nada vai mudar enquanto você estiver fazendo isso. Dica número 3. A construção de um futuro novo passa pelo conceito da autorresponsabilidade. É uma palavra difícil, mas na verdade ela quer dizer o seguinte: nós somos responsáveis por tudo aquilo que acontece com a gente, direto ou indiretamente. As coisas acontecem porque a gente deixa que elas aconteçam. Mas muitas vezes a gente se omite, muitas vezes a gente não participa, a gente não procura saber e depois a gente quer resultados mágicos. A gente precisa cada dia mais tomar ciência da nossa participação nesse quadro todo. A gente precisa cada dia mais ter noção de que a gente é capaz de fazer a diferença. Depende de nós. Dica número 4. Quando você se omite, você está passando para uma outra pessoa o poder de decidir sobre a sua vida. Você já parou para pensar nisso? Oh my God. Vou dar um exemplo muito claro. Nas eleições de 2016 para a Prefeitura do Rio de Janeiro, o número de abstenções, votos nulos, pessoas que não foram, tudo isso, foi maior do que o voto em qualquer um dos 2 candidatos que foi para o segundo turno. O que aconteceu? Entrou o cara que foi mais votado no segundo turno. Ou seja, o fato de que você não foi no primeiro turno, não escolheu entre os mais de 10 candidatos que tinham, o fato de que você não foi no segundo turno, não adiantou de nada, porque na verdade alguém entrou e foi a sua revelia. E você poderia ter ajudado, cada uma dessas pessoas que se ausentou, poderia ter ajudado a construir um outro quadro. Um quadro mais positivo, um quadro mais negativo, não importa. O que importa é que terceirizar a responsabilidade que você tem não é legal e não leva ninguém a lugar nenhum. Vamos combinar, né? Motivo número 5, e aí é um motivo muito filosófico, algumas pessoas vão dizer, mas sempre é bom a gente relembrar. O voto foi um direito negado durante muito tempo, não só durante o regime militar, mas ao longo da história do Brasil como um todo. O Brasil tem uma história política de restrições, tem uma história política de desmandos, de decisões autocráticas. Então, se você vive num momento em que você tem a possibilidade de decidir e de não deixar que outros decidam por você, isso é um momento muito caro e muito importante para ser jogado fora porque você simplesmente não está afim.
A partir da era Vargas, com o Código Eleitoral de 32 e a Constituição de 34, o voto passou a ser secreto. Além disso, a mulher também ganhou o direito de voto. Apenas na Constituição de 1988, a nossa Constituição, a Carta Cidadã, é que a cidadania chegou aos termos atuais. Porque você simplesmente está de pirracinha, porque você não está totalmente satisfeito com os nomes que aparecem. É como eu disse no primeiro motivo. A gente, na política, precisa escolher o melhor entre os piores, porque assim é a vida entre os seres humanos. Ninguém é perfeito, nenhum de nós é. Todos nós é coberto de defeitos. E aí eu deixo uma reflexão para você. Quem critica o político estaria fazendo diferença se tivesse as mesmas possibilidades que ele? Pensa nas pequenas corrupções do dia a dia. Elas dizem muito a respeito das pessoas que nós somos. Beleza? Esse foi mais um Fala Galva. A gente vai estar aqui ao longo do ano falando muito sobre política. Curta o nosso canal, compartilhe nossos vídeos, participe, deixe comentários, deixe seu like, deixe seu joinha. A gente gosta muito quando vocês deixam joinha. Deixe sugestões para as próximas séries. A gente ainda vai falar muito sobre política ao longo desse ano. Tem eleição. Não fique de fora desse momento, que é muito importante para todo mundo. Até mais.